Imagina por um minuto que você está há muito tempo sem nada para comer em casa, passando por situações indesejáveis realmente para a grande maioria das pessoas. Aquela tipo de necessidade que ninguém quer passar. Geladeira vazia, sem dinheiro para comprar até mesmo comida. E aí chega alguém na sua porta com uma cesta básica, com vários alimentos, né? Chega alguém e diz assim, olha, eu te dou tudo isso daqui, mas você deixa eu entrar na sua casa? E você claramente olha a situação, é bem provável que você deixe. A pessoa está te trazendo várias coisas e você é bem provável que deixe. Agora imagine essa mesma situação, só que a sua geladeira está cheia. Você acabou de fazer uma refeição, chega alguém ali na porta da sua casa e fala assim, olha, eu trouxe alguns alimentos aqui, eu quero te dar, mas você me deixa entrar na sua casa? É bem provável que a resposta seja diferente. Você não está mais ali em necessidade. Você já percebeu que eu não estou falando de comida. Muitas vezes nós deixamos entrar coisas que são básicas e que em outras situações nós não aceitaríamos. E nas relações isso não é diferente. Eu quero falar hoje sobre autoestima e autocompaixão. O exemplo que eu acabei de dar ilustra perfeitamente, só que não é só uma situação hipotética. Até mesmo um dos experimentos que eu mais gosto, você já deve ter ouvido falar, que é o do Joshua Bell, aquele violinista que já tocou uma das mais difíceis e mais complexas ações lá. Sei que esse violinista, tido como um dos melhores do mundo, ele fez um experimento uma vez que entrou para a história e para a minha memória. Se você não conhece, esse violinista, só o violino dele vale mais de 10 milhões de reais, assim, é uma coisa fora do sério, né? E esse violinista, ele foi tocar no metrô de Nova York. Mais de 1.000 pessoas, se não me engano, 1.300 pessoas passou por ele enquanto ele estava tocando. Alguns dias antes ou depois, os ingressos para ouvir ele tocar já estavam esgotados, ingressos de centenas de dólares. E ele estava ali tocando gratuitamente no metrô, ali tem vídeo disso, você pode pesquisar, e ele estava ali tocando e esperando, né, ver ali como que ia ser as doações. Por incrível que pareça, das 1.300 lá, uma pessoa reconheceu e deu 20 dólares de gorjeta. Tirando esses 20 dólares, ele tocou por horas e recebeu 30 dólares. Veja, só o violino dele vale 10 milhões de reais. Então imagina só. O Joshua, ele não se tornou um pior violinista porque o ambiente onde ele estava não o valorizava. O Joshua não mudou nada, nem o violino, nem ele, nenhuma habilidade dele foi alterada nem antes e nem depois desse experimento. Só que o contrário não é verdadeiro. É bem comum que nós, as nossas relações, nós vamos criando um certo ponto, uma certa noção de valor de acordo com o ambiente onde nós estamos. Então, se nós não somos bem-vindos ou bem tratados, aquilo vai alterando a nossa autoimagem. E o que é autoimagem ou autoestima, como alguns diferem, outros a gente pode falar aqui? São pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos. A terapia cognitivo-comportamental vai chamar isso de crença nuclear do self, que são convicções, geralmente criadas na infância e solidificadas mais ali na adolescência. Isso vai muito do impacto de vida, mas principalmente, né, das quantidades de vezes que nós vamos e recontamos essa história para nós mesmos. Eu já trouxe esse exemplo algumas vezes, mas aquela criança que a professora jogou o giz, ela poderia ter vários pensamentos. Ela poderia pensar, nossa, que velha descontrolada. Ou ela podia pensar, nossa, até ela não gosta de mim. Ou ela pode pensar, eu não gosto dessa aula de música. Vários pensamentos são possíveis, mas no passar do tempo, a quantidade de vezes e a intensidade e a credibilidade que nós vamos dando para esses pensamentos, esses pensamentos vão formando a nossa autoimagem, ou seja, as convicções, algumas certezas que nós temos sobre nós. Se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou inteligente, se eu sou fraco, se eu sou forte, se eu sou alto, se eu sou esbelto, se eu chamo atenção. E aí, na medida com que o tempo vai passando, nós vamos então solidificando e cristalizando essas convicções sobre nós mesmos. O exemplo que eu te dei lá da comida no início do vídeo e o experimento social do Joshua Bell
prova muito isso, de que a autoimagem, aquelas convicções que nós temos a respeito de nós mesmos, fazem diferença na maneira e nas ações que nós fazemos. E isso todo o tempo. Todo o tempo. Porque uma das principais características das crenças sobre o self é justamente ser generalizadora. Isso quer dizer que, se eu não me sinto capaz, quando outros e novos desafios, e viver é isso, né? Ter novos desafios, eles se apresentam, nós então tendemos a replicar essas convicções. Então, se eu não me sinto capaz, logo, esse novo desafio para mim também será impossível. Por isso, uma das principais questões, né, que fazer com isso, uma das principais questões que nós poderíamos fazer é: o que você faria se você não tivesse medo? Porque algumas emoções, elas pegam e nos empacam, nos travam. Principalmente o medo, sabia? O medo de dar errado, o medo de não conseguir, o medo de não ser aceito. Quando não é o medo, às vezes é a culpa, às vezes é o perfeccionismo, mas geralmente o medo. E esse medo, ele origina de um pensamento, porque todas as emoções, elas têm essa interação, claro, com o meio, mas principalmente com as nossas atividades cognitivas. Se você colocar diante de mim, que tem mais de 10 anos de experiência de atendimento psicoterápico, alguém com depressão, eu vou então sentar, analisar o histórico de vida, eu tenho um raciocínio clínico, já fiz isso muitas vezes. Se eu trabalhar, se alguém chegar aqui e dizer que, olha, eu tô com problemas no trabalho, veja, eu faço isso todos os dias, eu trabalho, eu faço isso. Agora, se você chegar e, olha, eu preciso construir uma casa, eu não sou engenheiro. Eu não sou capaz de te desenhar ou de prescrever, dizer quantos tijolos é necessário para construir uma casa. Isso quer dizer que eu me preparei e eu tenho dentro de mim alguma, lógico, a minha história de vida, mas principalmente aquilo que eu escolhi ficar bom, aquilo que eu escolhi me dedicar para fazer aquilo. Agora, não é tudo que nós conseguimos fazer. Aliás, é impossível a gente não conseguir fazer nada. Eu não conheci, nesses mais de 10 anos atendendo, eu nunca conheci alguém incompetente em tudo. Nunca conheci alguém que erra sempre, mas lá dentro, os nossos pensamentos e tudo, sempre coloca, olha, você não vai dar conta. Sabe aquela vozinha, né? A famosa síndrome do impostor, que alguns vão chamar. Harvard tem aula sobre síndrome do impostor. As pessoas que entram em Harvard, aula magna, não é magna, a aula magna é sobre síndrome do impostor. Então, logo, como nós vamos lidar com isso? Nós precisamos levar alguns pontos em consideração. O primeiro é o que eu já disse, né? O que eu faria então? O que você faria então se não tivesse medo? Sabe aquela história meio que sem saber que era impossível, eu fui lá e fiz? Que a gente ouve por aí? É um pouco disso. Mas também nós temos a ideia de que como você trataria alguém na mesma situação que você, só que alguém que você ama. Digamos que você foi um pouco inadequado em alguma situação, você falou uma coisa que de repente não caiu muito bem, não deveria ser falado. O seu pensamento, ele tende a te trazer, tá vendo? Você não consegue, você não sabe fazer amigo, você... Olha só, a maneira com que esse pensamento, esse diálogo com você mesmo, qual é o tom desse pensamento? E aí eu te trago, olha, como você trataria alguém que você ama? Se fosse um amigo, uma pessoa que você ama muito, falando, olha, eu estava numa reunião e eu falei uma coisa que eu achei que eu não devia falar. Como você trataria esse amigo? Você, com certeza, por amar ele, você falaria, ó, vai ter outra reunião, ó, tenta falar com outra pessoa, tenta... Acontece, você é muito mais que... Você trataria bem essa pessoa. Mas conosco, às vezes, a conversa é outra. E é exatamente isso. A conversa conosco é exatamente outra. Então, o que você faria se não tivesse medo? Como você trataria alguém que você ama nessa mesma situação? Como você falaria com essa pessoa? Qual é o seu nível de compreensão e de compaixão ou de empatia com essa pessoa? Aí o nome mesmo é autocompaixão. Tem um vídeo sobre autocompaixão no nosso canal que eu acho muito interessante. E aí, em certo ponto, o que pode dar errado? O que de pior pode acontecer? Sabe aquele medo de dar errado? Qual que é esse medo? Qual que é o pior cenário realmente possível? E o que você faria se esse pior cenário se consolidasse?
lá no fundo nós vamos perceber, e eu sempre percebo isso também, que a maioria dos nossos medos, a maioria das nossas preocupações, a maioria dos nossos sofrimentos, ouso dizer que 80% delas, aquela regra do Pareto, ouso dizer que são de coisas que nunca aconteceram. E pior, de coisas que dificilmente aconteceriam. Mas o nosso cérebro, ele não altera, ele não muda, ele não identifica o que é real e aquilo que é imaginário. Nós choramos em filmes, entende? Veja, é só uma tela ligada na tomada. Aquilo foi filmado, ensaiado, são dados digitais que transformaram imagem em som. Mas nós choramos como se aquilo, né? Tem alguns filmes, alguns filmes que eu, por exemplo, não assisto. Olha, não me chama para assistir A Lista de Schindler, O Menino do Pijama Listrado, Ainda Estou Aqui. Esses filmes nessa temática não me chamam, porque são filmes que fazem de mim, geram em mim emoções que são temas caros para mim. Questões de quebra do direito humano são temas muito caros para mim. Eu fico mal, fico pensando. Antes fosse ficção, mas isso acontece na vida real, né? O que aconteceu em Israel e tudo mais, todas essas questões. E veja, são filmes. Por mais que sejam questões reais, aquilo que a gente vê no filme é filme. A gente se emociona em filme. Então o cérebro, ele não altera, e isso está acontecendo. E até pior do que isso, nesse exato momento, só que eu não estou em contato cognitivo com isso agora. Ou pelo menos não estava, até falar com você sobre isso. Note que a maioria das nossas emoções, dos nossos sofrimentos são de fato criados, são cenários criados e oriundos desse diálogo conosco. E eu acho que por isso, e não só por isso, claro, mas principalmente por isso, se faz necessário você ter alguém do seu lado. O volante está com você, mas um copiloto ali com você, e identificando, cuidando, lidando, avaliando junto com você os conteúdos cognitivos que você vai tendo enquanto a sua vida acontece. Sabe aquela história do Mike Tyson? A gente tem a frase do Mike Tyson utópica, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. É bem isso. Todo mundo tem, acho que é o John Lennon que falava, né? Que a vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. E são frases que trazem pra gente que é exatamente isso que eu estou dizendo. Existe uma vida que acontece e existe cenários múltiplos, né? Quase que um multiverso de cenários que acontecem internamente. Aquilo que o Skinner chama, né, de comportamento privado, aquilo que acontece dentro da pele. E lidar, melhorar, avaliar, analisar melhor esses pensamentos, é um pouco disso que a gente está fazendo aqui agora, é de fundamental importância. Eu, por exemplo, não abro mão e eu adoro fazer isso, adoro acompanhar pessoas nesse processo. E adoro também treinar pessoas, por isso eu tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, onde eu treino e oriento profissionais da psicologia a lidar e caminhar com outras pessoas. Eu não consigo atender todo mundo, né? Mas eu treino outros profissionais para acompanhar e lidar com estas questões. E eu adoro fazer isso. Bom, se hoje eu não conseguir te dizer sobre a importância de analisarmos, avaliarmos, melhorarmos, redefinirmos justamente esse comportamento, eu espero que esse diálogo interno, né? Eu espero que você consiga fazer isso em novas e futuras ocasiões. Afinal, a metáfora que eu tenho é que a vida é um pote de Lego, sabe? Você veio com muita coisa, você tá lá com todas aquelas peças, mas o que você vai montar e o orgulho que você vai ter do que você montou é muito fruto de como você vai decidir encaixar essas peças. Você pode ver propósito nisso, você pode chamar pessoas que vão te ajudar ou atrapalhar nisso, você pode angariar novas peças e aí a gente pode se divertir. O importante é se divertir, porque no final das contas só você vai poder montar uma estrutura como essa que você está montando. Eu espero que você se orgulhe dela e eu espero ter te ajudado nesse processo aqui, nesse tempo que a gente passou junto. Sou Sérgio Silva, sou psicólogo, mentor de psicólogos, professor de psicólogos dentro da coordenação, né, que eu estou dentro do programa de pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental. Um link para atendimento comigo ou com a minha equipe está no link aqui, está na descrição. E também, se você é psicólogo, o link para nossa pós, para a gente caminhar junto
para eu te mentorear, ou de repente você pode até fazer parte da minha equipe dentro daí dessa psicologia que é linda. Eu adoro estar aqui com você, espero estar mais vezes, e para isso eu preciso contar com o seu like, com a sua inscrição, porque é isso que conta aqui no YouTube. Dá trabalho para fazer, sempre que sobra um tempinho eu gosto de estar aqui, mas cada vez mais que você faz isso, eu tenho um incentivo a mais para estar aqui mais vezes. Grande abraço, a gente se vê. Até já!